Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa meditação de hoje tem como tema: eu era como um jumento diante de ti. E fazemos isso a partir dos versículos 2 a 4, 13 e 21 a 24 do Salmo 73. Estes versículos vão nos dizer exatamente assim: quase tropeçaram os meus pés, por um nada vacilaram meus passos, pois comecei a ter inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos maus. Para eles, o sofrimento não existe. Sadio e bem nutrido é seu corpo. Então foi em vão que conservei puro meu coração e que na inocência lavei as minhas mãos? Quando meu coração se amargurava e sentia dor aguda em minhas entranhas, eu era um insensato e não entendia. Como um jumento eu era diante de ti. No entanto, eu estarei sempre contigo. Tu me tomaste pela mão direita. Com teu conselho me guiarás e depois na glória me receberás. Nós vemos, a partir deste texto sagrado do livro dos Salmos, um escritor, um salmista, um compositor destes versículos, que parece estar em crise de fé. Ele se questionava por que aqueles que são maus prosperavam na vida, parecendo até que Deus os poupava de todos os males, de todas as dificuldades, e ainda por cima o cumulavam de bens. Eles tinham muitos bens, eles tinham uma vida que parecia muito tranquila. E ao passo, nessa mesma situação, ele, o salmista, que era um homem bom, que guardava a lei de Deus, que guardava os mandamentos de Deus, tinha uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, uma vida sem perspectivas, e por isso ele estava revoltado com Deus. Certamente, e eu já disse isso aqui tantas e tantas vezes, e é preciso repetir mais tantas e tantas outras vezes, porque, como diz o Salmo, nós muitas e muitas vezes diante de Deus somos como jumentos cegos, que não conseguem enxergar a graça de Deus na nossa vida. Não conseguimos enxergar as motivações daquilo que acontece na nossa vida. E nós começamos a reclamar de Deus. E nós começamos a olhar a vida dos outros e, a partir da medida dos outros, julgar a nossa vida. Ah, o fulano não quer nem saber de Deus, o fulano maltrata a mãe, o fulano não sei o quê, e ele tem tudo. E eu que sou tão temente a Deus, eu que rezo, eu que cuido bem dos meus familiares, só passo por dificuldades, só passo por problemas. Onde é que está Deus que não olha para mim? Onde é que está Deus que permitiu que isso acontecesse na minha vida? Todos nós passamos por um momento assim.
Nós não compreendemos o que acontece conosco e questionamos o tempo de Deus, as ações de Deus. E às vezes são necessários tempos e tempos, semanas, meses, anos. Às vezes é necessário uma vida para que a gente compreenda o que Deus está fazendo conosco, por que caminhos Deus está nos conduzindo. E com o passar do tempo, quando a gente deixa de lado a emoção, nós vamos perceber que naquele momento o melhor conosco aconteceu. A gente vai ver muito essa experiência no livro de Jó. Jó, esse livro, ele é dominado por uma situação de drama, de desgraça. Jó era um homem justo, era um homem honesto, era um homem bom, e inesperadamente ele perdeu tudo. Vai lá nos dizer o livro de Jó, que ele perdeu os seus bens materiais, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus netos, ele perdeu a sua saúde. Mas Jó teve uma atitude que talvez deva ser a nossa. Talvez por isso a gente tem aquele ditado popular que diz que nós devemos ter uma paciência de Jó diante de algumas situações. É exatamente por isso. Diante de todo esse quadro de desgraça, Jó se abandona nas mãos de Deus. E ele vai dizer assim, lá no capítulo 2, versículo 10. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males? Então ele tem essa atitude de conformidade diante dos males, diante das dificuldades que aparecem na sua vida. Mas depois vai aparecer na vida de Jó 3 amigos. E depois mais 4 amigos de Jó. Ao mesmo tempo que esses amigos de Jó se compadecem da sua situação, eles tentam convencê-lo de que ele sofre, de que ele passa por dificuldades, de que ele passa por sofrimentos, por tormentas, porque ele merece um castigo de Deus, porque ele cometeu algum pecado muito grave e por isso ele merece ser castigado por Deus. Então o livro de Jó ele vai exatamente se desenvolvendo nesse contexto. E é o tempo inteiro uma autodefesa de alguém que é justo, mas que sofre. Por isso nós conhecemos Jó como um justo sofredor. Em alguns momentos Jó também vai blasfemar. Em alguns momentos Jó vai desanimar. E aí nós vemos no seu livro exatamente assim. Os dias da aflição apoderam-se de mim. Os males que me devoram não dormem. Que Deus me pese numa balança justa e reconheça a minha integridade. E esse sofrimento de Jó, ele vai se prolongando, ele vai se prorrogando, até que num determinado momento, Deus acaba por intervir na sua vida. Quem é este, vai dizer o livro de Jó, que obscurece os meus desígnios com palavras sem sentido? Quem censura o Todo-Poderoso e ainda quer discutir? Após estas palavras de Deus a Jó, ele vai realizar uma grande reflexão, um grande diálogo, e ele vai escrever palavras que poeticamente são muito belas. Ele inclina sua cabeça diante de Deus, ele reconhece que está murmurando contra Deus, que está reclamando demais, e ele vai dizer: eu falei sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso, acuso-me a mim mesmo e me arrependo. Deus
não o repreende. Pelo contrário, ele acaba dando razão a Jó e acaba censurando aqueles 4 amigos que ficavam na cabeça dele o tempo inteiro, dizendo que ele tinha sido castigado por Deus, que aquilo era fruto de um pecado, que ele precisava se converter, que ele estava pagando pelos males que ele fez. Esses 4 amigos de Jó, eles acabam censurados. E aí depois, do capítulo 30 ao capítulo 42 do livro de Jó, nós vamos ver que Deus acaba restituindo a ele todos os bens, inclusive em dobro. E Jó ainda recebe dos céus, pela narrativa, a bem-aventurança eterna. Ele recebe a vida eterna. Aquilo que nós vivemos na terra, os sofrimentos que nós passamos nas nossas vidas, as dificuldades, eles nunca são castigo de Deus. Criou-se por muito tempo este pensamento, esta mentalidade de que os males no mundo são castigo de Deus. Agora, recentemente, quando vivemos essa enorme pandemia, essa enorme crise sanitária, ouviu-se muita gente dizer que era Deus castigando o mundo pelos males que fez. Era Deus castigando os homens por aquilo que de errado cometeram, por aquilo que fizeram contra a natureza, por aquilo que fizeram uns com os outros, pelas guerras, enfim. Essa teoria de que Deus castiga os homens e por isso nós temos males no mundo, ela vai e volta, vai e volta. Mas é preciso a gente ter essa consciência de que nada de mal que acontece no mundo é castigo de Deus. Mas, antes de tudo, são consequências dos males que nós mesmos praticamos. Toda ação, vão dizer as leis da física, que toda ação tem uma reação. Então, tudo aquilo que nós fazemos, um dia a reação vai chegar. Um dia a vida vai nos cobrar. Todo o mal praticado, ele gera consequências. Mas as consequências são do nosso mal praticado e jamais da ação de Deus. O livro da sabedoria, relacionando a essas dificuldades que nós passamos na vida, vai nos dizer que Deus nos prova como o ouro na fornalha. Porém, essas provações de Deus, essas dificuldades que nós passamos, se a gente souber ter um olhar sobrenatural, se a gente souber ter um olhar de fé sobre estes grandes males que nós passamos, nós vamos ver que em todas as vezes, exceto naquelas que nós não permitimos, estes males, essas dificuldades, se transformam em grandes bênçãos de Deus para a nossa vida. Com frequência, quando nós nos abrimos à graça de Deus, diante das dificuldades, as dificuldades se convertem em bênçãos de Deus, em oportunidade de crescimento, em oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e dos nossos irmãos. O que acontece é que na maioria das vezes o amor de Deus a nós parece um mistério, parece uma incógnita, parece algo que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos compreender. Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De tudo isso que nós
refletimos até agora, nós podemos ter uma certeza, já dita com outras palavras, mas agora dita claramente. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos deixa largados à nossa própria sorte. Mesmo que nós tivermos, como vai dizer o Salmo 22, que tenhamos que atravessar um vale tenebroso, aqueles que têm fé, as almas de fé, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sempre vão manter a confiança, sempre vão manter a paz, sempre vão manter um sorriso no rosto. O Papa Bento XVI vai nos dizer assim: a fé que toma consciência do amor de Deus, revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita por sua vez o amor. Aquele amor divino é a tua luz, fundamentalmente a única, que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. É exatamente o mistério da cruz, o grande sofrimento experimentado por Cristo para a salvação do mundo, é que nos deve inspirar diante das nossas dificuldades, diante das nossas tribulações. Se ser justo, se amar a Deus, se fazer as coisas corretamente, se olhar para o próximo, se fazer o bem o tempo inteiro, se ser compassivo, se ser misericordioso, fossem requisitos para nos afastar do mal, Jesus jamais teria morrido pregado numa cruz. Porque nesta terra, neste mundo, ninguém foi mais santo que Jesus. Ninguém foi mais perfeito que Jesus. Ninguém olhou mais pelo próximo, ninguém praticou mais o bem, ninguém fez mais a caridade, ninguém inspirou mais palavras e ações de verdade e justiça do que Jesus. E o seu fim foi doloroso, o seu fim foi trágico, ele morreu pregado numa cruz. Portanto, ser de Deus não é um requisito para nos afastar dos sofrimentos, não é um requisito para nos dar uma vida fácil, para nos dar uma vida tranquila. Não é esse o requisito. Pelo contrário, é esta fé que vai nos dar a força, que vai nos dar a coragem para enfrentarmos as nossas tribulações. O Salmo vai dizer de um insensato que não entendia nada e que se apresenta diante de Deus como um jumento. Nós acabamos de refletir, e eu dizia lá no início da meditação, que muitas vezes nós somos como jumentos cegos. Não conseguimos enxergar, não conseguimos ver a ação de Deus na nossa vida. Mas existem também aqueles que são como burricos sábios. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim: ah, meu Deus, hoje eu fui um burro. Que burrice eu fiz nessa situação. Eu podia ter sido melhor nisso. Como fui burro. Quantas e quantas vezes a gente repete isso na nossa vida. E depois a gente percebe, pela graça de Deus, que aquele burro, que aquele burrico, ele é amado por Deus. Que aquele burrico muitas vezes vai receber
a mão estendida de Deus para se livrar dos seus males, para se livrar dos seus tormentos. E aí vai nos dizer o texto do Salmo: eu estarei sempre contigo, tu me tomaste pela tua mão direita. A partir desse momento em que se reconhece essa mão estendida de Deus, nós deixamos de ser burricos cegos para nos tornarmos burricos sábios, porque nós sabemos que podemos ser conduzidos por Deus, porque podemos nos deixar ser conduzidos por Deus. E aqui diz também o Salmo 37, descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam. O Senhor ama a justiça e não abandona os seus devotos. O homem de paz tem futuro. Talvez você tenha ouvido toda essa reflexão em que eu insisti tantas e tantas vezes no burro, no burrico, e você esteja pensando, mas comparar-nos a burricos, a burros, vamos lembrar que um burro, um jumento, foi muito importante na caminhada de Jesus. No momento em que ele se manifestou e que ele foi aclamado, o filho de Davi, o rei de Israel, quando ele entrou em Jerusalém, ele precisou de um burrico para fazer esse trajeto. Então nós podemos, muitas e muitas vezes, e Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que era uma burra velha, porque era sempre o instrumento de Deus para que ele pudesse manifestar o seu amor, para que ele pudesse manifestar a sua glória. Pensemos tantas e tantas vezes como, apesar das nossas dificuldades, como apesar das nossas limitações, como apesar da nossa burrice, Deus se valeu de nós para manifestar a sua glória no mundo. Sejamos estes instrumentos de Deus. Tenhamos no nosso coração a teimosia dos burros. Quando um burro empaca, não há quem o tire do lugar. Por isso sejamos teimosos, sejamos perseverantes nos nossos ideais, como um burro. Mas estejamos sempre abertos a ser conduzidos pelas ações de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine e nos conduza na nossa caminhada. Amém.